versículo 1, tá? Diz assim, olha: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como que pode isso? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Essa palavra acudiu, no grego, ela significa que Jesus ia falar de alguma coisa que já havia acontecido. Tá bom? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu agora, né? E naquele momento ele não estava no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, até aqui, versículo 21. Tá bom. Glória a Deus. Senhor, pedimos para que o Senhor manifeste a Tua glória, Teu poder sobre a nossa vida. O Senhor nos dê revelação, sabedoria na Tua palavra. Que, Senhor, ao invés de eu, Natanael, atrapalhar, Senhor, que eu possa ajudar os meus irmãos a compreenderem, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa crescer, que nós diminuamos, que nós possamos ter revelação, sabedoria. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, um ensino que é muito importante para todos nós, é importante a gente compreender. Tem muito crente que vive às vezes falando por aí: Deus falou comigo,
Ah, Deus falou para mim fazer isso. Ah, Deus falou para mim fazer aquilo. Ah, Deus falou para mim sair daqui, para mim ir para lá. E às vezes as pessoas, elas, na verdade, elas nem sabem o que elas estão falando, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas estão falando. Então, entender sobre a questão do homem ser espírito, alma e corpo é muito importante para a gente. É muito importante, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Para santificar como, irmãos? Espírito, alma e corpo. Então, aqui está aqui a gente já tem um texto que mostra para a gente que o ser humano, e parece que está querendo dar microfonia, é espírito, alma e corpo. Tá certo? Espírito, alma e corpo. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, fica muito claro que existe uma diferença entre alma e espírito. Tá? Vamos lá em Hebreus 4, 12. Porque a gente sabe que o homem é espírito, alma e corpo. Tessalonicenses fala isso, né? Paulo falou isso. Agora Hebreus, ele vai mostrar para a gente, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é uma espada. E ela é tão cortante, ela é tão afiada. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então existe uma diferença entre alma e espírito. E muita gente, pensando que está sendo conduzido pelo espírito, está sendo conduzido pela alma. Por isso a gente tem que entender a diferença que existe. E aqui ele continua. Que a palavra de Deus, ela divide, né? Pode dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. Então, primeiro ela falou dividir alma e espírito. Agora ela fala para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamento é alma, né? É a mente, né? Vontade, as emoções. Muitas vezes a pessoa é conduzida pelas emoções. Muitas vezes a pessoa é conduzida pela vontade dela. Muitas vezes a pessoa é conduzida pelos seus próprios pensamentos. E ela pensa que Deus está falando com ela. Por isso que a gente precisa de entender essa diferença. Ele fala pensamentos e propósitos do coração. Propósito do coração tem a ver com o espírito. Tá certo? Tem a ver com o espírito. Então, compreender a diferença entre alma e espírito é essencial para o nosso crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente, né? Quer crescer no seu relacionamento com Deus, você precisa de entender isso. Tá? Talvez você não entenda isso numa pregação só. Talvez você vai ter que aprender mais, participar de algum curso na igreja, mas você tem que querer isso, para você poder ter discernimento da voz do Senhor. Por que é importante? Lá em João capítulo 4, verso 24, Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, e ali, Jesus fala assim que Deus é espírito. Então, Deus não é corpo. Deus é espírito. E importa que seus adoradores, então, o adorem em espírito e em verdade. Às vezes, a nossa adoração, ela pode ficar com falta aqui. Às vezes, nós podemos não estar adorando ao Senhor, porque nós estamos na base da alma. Não alcançamos o espiritual. Então, para nós nos relacionarmos com Deus, se Deus é espírito, nós também precisamos de colocar o nosso espírito para funcionar. A nossa vida espiritual, o nosso espírito tem que funcionar. E para isso, ele precisa nascer de novo. Nunca você vai ter o seu espírito funcionando se você não nascer de novo. É preciso nascer de novo. E nascer de novo vai ser uma transformação que vai ocorrer
através do seu Espírito e do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus ele falou nesse livro de João, no capítulo 3, versículo do 3 ao 6, ele deu alguns textos importantes para a gente. Olha só, ele falou assim: em verdade te digo. O Nicodemos está vendo que Jesus ele é diferente. O Nicodemos conhece a palavra e ele está vendo que Jesus é diferente. Por isso ele vai conversar com Jesus. Ele pergunta, ele fala com Jesus a respeito dos milagres, dos sinais que ele está fazendo. E ele falou: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos pergunta no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Quer dizer então que nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. Então quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele então explica o que é nascer de novo. E aí ele mostra o versículo 6 que é tão importante. O que é nascido da carne é carne. E o que nasce do Espírito, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então o que nasce da carne é carne. Tem coisas que vão nascer na nossa carne. E nós precisamos discernir. Às vezes você pode pensar assim: mas eu estou sentindo paz. Porque tem muito esse negócio agora. Virou uma coisa, né? No meio evangélico, estou sentindo paz, então é de Deus. Mas se você está em paz com o seu pecado, você está em paz com as suas iniquidades, você está em paz de estar fazendo a coisa errada, e aí? Não é o Espírito. Entende? Então nós precisamos de ter essa paz, ela tem que ser uma paz no Espírito. E aí mais para frente nós vamos falar sobre isso. Talvez numa outra pregação. Mas nesse texto aqui que a gente lê em João, a gente encontra Nicodemos, né? Nicodemos é um homem religioso, é um homem respeitado. Nicodemos jejua 2 vezes por semana, assim como mandava os judeus, os fariseus, né? Eles faziam isso. Mas, apesar de toda a sua experiência e conhecimento da palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Apesar de todo o conhecimento, e aqui você precisa de entender que naquele tempo não tinha o Novo Testamento. Só tinha o Antigo Testamento. No tempo de Jesus. Jesus pregava o Antigo Testamento. Tá certo? Ele fala do Antigo Testamento trazendo uma mensagem no Novo Testamento. Então nesse texto aqui, o Nicodemos, que é esse cara tão respeitado, tão religioso, um cara que orava todo dia, ele percebe que está faltando alguma coisa para ele. Ele precisa de uma experiência mais profunda. E isso é um novo nascimento. Já é algo acontecendo na vida dele. E aí a pergunta é a seguinte: será que as nossas vidas, se o novo nascimento ela tem a ver com transformação, será que as nossas vidas têm refletido isso? Será que nós temos tido uma experiência de transformação? E aí a gente tem que aprender então nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, se nós estamos realmente em qual processo que a gente está. Onde que a gente está? Qual que é a nossa... Nascemos de novo? Será que eu nasci de novo mesmo? Vamos ver então. E a primeira coisa que a gente vê é que quem não nasce de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Fala assim: quem não nasce de novo não pode ver e nem entrar. Então Jesus disse que para Nicodemos que ele não podia ver o reino de Deus. Mas ele estava vendo. E o que chamou a atenção dele foi os milagres. Foi coisas que estavam acontecendo.
Mas Jesus está falando que se não nascer de novo, não pode ver. Então, quer dizer que não é só a gente ver milagres aqui acontecendo, mas existe algo maior do que isso. Não é só a gente ver, a gente orar por pessoas e pessoas serem curadas e nós podemos pensar, estamos no reino de Deus. É mais do que isso. Então Jesus diz a Nicodemos que ele não pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Eu quero dizer para você que não é só na igreja evangélica que acontecem curas, milagres. Mas nós precisamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aquilo que é de Deus nasce da carne? Sim ou não? Nasce do Espírito. Então a gente vai precisar desse conhecimento e dessa experiência para a gente saber. No grego, por exemplo, a palavra ver é a palavra oida, ou eido, que significa o quê? Enxergar mais do que enxergar fisicamente. Significa você perceber. Você tem uma percepção, e aqui a gente entra no lado espiritual. Porque o espírito, ele tem uma percepção das coisas. O espírito, ele percebe as coisas. Quando você está no espírito, você percebe coisas espirituais. Você percebe se alguém está sendo usado por Deus ou se alguém está sendo usado pelo Satanás. Você percebe se uma enfermidade ela é física ou ela é espiritual. Existem momentos que Jesus curou pessoas e que era espiritual. Por exemplo, uma mulher que era, se eu não me engano, acho que ela tinha a mão mirrada. A mão dela era encolhida, ela era curvada. Eu não lembro agora o milagre. Mas eu lembro que Jesus falou assim, que uma filha de Abraão estava presa por Satanás. Quer dizer que era uma prisão espiritual. Mas estava afetando o físico dela. Deixava com que ela mostrava para as pessoas uma enfermidade, uma doença. Ela estava aleijada. Mas nem toda coisa da pessoa que está, por exemplo, com alguma coisa de aleijado, né? Uma deficiência física, é o Satanás. É espiritual. Existem outras que são físicas. E Jesus curou muita gente de doenças físicas. Mas esse ver o reino de Deus, não é só você ver o reino de Deus aqui, fisicamente, coisas acontecendo, mas você discernir, é o Senhor ou não é o Senhor? É você perceber, é você ter uma experiência espiritual. E só pode ter essa experiência espiritual quem nasce de novo. Sem o novo nascimento é impossível a gente experimentar o reino de Deus na sua plenitude. Sem o novo nascimento, se a gente não nascer de novo, que significa nascer do alto, somente quem nasce de novo pode ter essa experiência de percepção com o reino. Por isso que todo mundo tem que nascer de novo. Até as crianças têm que nascer de novo. Não é porque é uma criança. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa de ser conduzida. Ela precisa de ir para Jesus. E aí Jesus, lá no versículo 8, ele fala. Ele começa a mostrar para o Nicodemos uma ilustração sobre o vento. Ele fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus então utiliza o exemplo do vento para explicar o novo nascimento. Para explicar o novo nascimento para Nicodemos. O vento a gente vê? Você consegue ver o vento? Nós não conseguimos ver o vento.
O vento, ele acontece porque há um deslocamento de ar. O vento se desloca. Quando a gente põe um ventilador para funcionar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deslocando o ar. Nós estamos empurrando o ar. O ar está passando por dentro do ventilador e virando vento. Então é somente quando há esse deslocamento que existe o vento. Só que vento a gente não pode prender. Se você pegar, você vê um ventão vindo. Aí você pegar, abrir a porta e você botar aquele vento para dentro, você fecha a porta, o vento está aqui? Não, ele acabou. Ele não está mais lá. A gente não pode ver, mas a gente pode perceber os efeitos. Quando o vento começa a soprar, a gente começa a perceber. A gente olha para uma árvore, a gente vê o vento, a gente sabe, ali tem vento. Então, nós não estamos vendo o vento, mas a gente consegue perceber o efeito do vento nas coisas. Da mesma forma, é quem nasce de novo. A gente percebe a atuação de Deus na vida de alguém. Então vamos dizer que o vento começa a soprar sobre a vida do Alex. O Alex era de um jeito, mas ele aceitou Jesus e ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo e agora o Espírito de Deus veio morar nele. E o Espírito de Deus não vai agir de acordo com a vontade do Alex. O Espírito de Deus vai agir de acordo com a vontade de Deus. E vai soprar sobre a vida do Alex. É como um vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Você não sabe o que ele vai fazer. O Espírito vem e você não sabe o que ele vai tirar na sua vida. Ele vem e você não sabe o que ele vai colocar na sua vida. Tem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. E esse é o sinal de que nós nascemos de novo. Porque quem nasce de novo, o vento sopra sobre ele, o Espírito sopra sobre ele, e começa a mudar as coisas. Começa a mudar as coisas na vida da pessoa. E é interessante porque Jesus fala que não pode ver e não pode entrar. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus então afirma que se não pode entrar, essa verdade ela pode ser interpretada de duas formas. Que a pessoa não pode entrar no reino e que o reino não pode entrar dentro da pessoa. O reino de Deus não pode entrar na vida de uma pessoa se ela não permitir isso. O reino de Deus, ele só toma posse da vida da pessoa porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente. A gente tem o livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você quiser. O Senhor não vai te obrigar a você fazer alguma coisa. A decisão vai ter que ser sua. Então, para Deus, ele realmente tomar conta da nossa vida, entrar na nossa vida e mudar a nossa vida, a gente tem que permitir. Quem permite está indo para a luz. Quem não permite está nas trevas. Nós vamos ver mais para frente. Isso só pode acontecer através do novo nascimento. Assim como um bebê, ele está na barriga da mãe e ele só tem acesso dentro. Ele pode ouvir alguma coisa lá de fora, mas ele só vai ter contato com esse lado de fora, com essa dimensão que a gente está, quando ele nascer. Enquanto ele não nasce, ele está aqui. Ele ouve, ele dá chute, ele se mexe, mas ele não pode ter contato com o lado de fora, um contato de pegar, um contato de intimidade. Para isso acontecer, ele precisa nascer.
Ele precisa de sair da onde ele está e vir para essa dimensão. A gente tem que sair da carne e a gente tem que entrar no Espírito. Como que alguém então pode nascer de novo? É importante, antes da gente continuar essa palavra, a gente lembrar de novo que o Nicodemos era conhecedor da palavra, irmãos. Se o Nicodemos estivesse aqui no nosso meio, e ele ia falar da palavra com a gente, ele ia dar um show de Bíblia aqui pra gente. Só que ele conhece a Escritura, mas ele não tem revelação da Escritura. Ele não tem revelação. Ele olha o Antigo Testamento, que é o texto que eles têm, e ele está percebendo que tem alguma coisa acontecendo, mas ele não consegue discernir. Por isso ele vai com Jesus. E Jesus acha estranho ele não compreender o novo nascimento. Jesus acha esquisito isso, porque no verso 10, olha que Jesus pergunta para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Você é mestre, você conhece a palavra, você ensina a palavra, meu amigo, e você não conhece as coisas. Jesus esperava que um mestre compreendesse isso. Compreendesse os fundamentos espirituais, especialmente no que se refere à transformação que Deus faz no ser humano, especialmente no Antigo Testamento. Olha os textos que por exemplo, o nosso irmão Nicodemos tinha. Vai lá em Ezequiel 36, verso 26 até o 27. Ele diz assim: Ezequiel profetizou muitos anos antes de Jesus. E olha o que Ezequiel falou: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Não é espírito velho, é espírito novo. E olha que o espírito aí está em letra minúscula, porque está falando do espírito do homem. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porque o de pedra, o coração de pedra, ele não entra nada nele. Mas um coração de carne, ele sente as coisas. Porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula. O Nicodemos tinha acesso a esse texto. E olha só: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos. Lá no Antigo Testamento, as pessoas obedeciam às leis do Senhor, a palavra de Deus, como uma forma, assim, obrigatória. Então tinha aquilo ali. Ah, você está querendo dizer que não é obrigatório agora? É obrigatório. Só que agora está mais fácil, porque o Espírito de Deus está em nós. E Ele nos conduz à verdade. Ele nos mostra a verdade. E por isso a gente tem que discernir aonde que está o nosso espírito e onde está a nossa alma. Porque nós podemos discernir texto pela nossa alma, pelo nosso conhecimento natural. Mas o natural, a Bíblia diz que mata. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então é importante o espírito. Por exemplo, uma vez um irmão que, já contei isso aqui algumas vezes, alguns irmãos conhecem esse testemunho, a maioria dos irmãos, de um homem que falou assim, foi embora de casa e falou para mim. Ele estava fazendo curso comigo, na igreja. E ele foi embora porque ele teve um discernimento que ele tinha que pregar para a amante dele. Que ele tinha que ir morar com ela e dar testemunho para ela. E ele tinha certeza que era Deus que estava fazendo isso. Eu falei: meu amigo,
Mas quem disse que eu tirava da cabeça esse homem? Eu podia mostrar para ele na Bíblia, ele tinha certeza, irmãos, que Deus falou com ele. E ele pensou, vou... E ele largou a família dele e foi embora. Foi morar com a amante. E a esposa dele ficava na minha orelha. Ô pastor, vai lá e fala com ele. Eu falo, irmã, já falei com ele várias vezes. Eu não vou lá não. Eu vou orar. Na hora que Deus mandar, eu vou lá. Na hora que eu sentir Deus mandando, eu vou. E aí eu fiquei lá, esperando, orando. Tinha dia que me dava uma coisa dentro de mim, que ela vinha falar comigo. Eu falava, quer saber de uma coisa? Vamos acabar ainda. Que ela falava, vou separar. Então separa, vamos separar agora. Você quer isso? Eu ficava bravo. Aí ela falava, não, pastor, peraí, calma um pouquinho. Vamos orar mais um pouco. Eu falei, então tá bom. Então fica sossegado aí. Para de me encher o saco. Né? Porque eu sabia que estava contra a palavra de Deus. O que está contra a palavra de Deus, irmão, não é do Espírito. Era uma coisa na alma dele, mas ele tinha certeza. Por quê? Porque ele não discernia alma de espírito. Ele pensava que ele discernia, mas não discernia. E talvez fosse porque até aquele momento, talvez ele estava na igreja, mas ele não tinha nascido de novo. Porque tem gente que está na igreja, mas não nasceu de novo. E por isso nós precisamos nascer de novo. Não é frequentar culto na igreja. Então, naquele tempo, eles obedeciam a lei, obedeciam a palavra, alguns não conseguiam. Eles iam lá, matavam um cordeiro, iam lá oferecer sacrifício, para perdoar os pecados, para continuar. Mas aqui Deus está falando que ia colocar o Espírito dentro de nós. E por causa dele colocar o Espírito, ainda a gente está em Ezequiel 36, eu falei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos. Sabe, porque o Espírito de Deus está dentro da gente, a palavra juízos aqui, a palavra mispat, que significa decisão, ação, agir. Significa que agora o Espírito de Deus está dentro da gente, a gente tem que ter uma ação. A gente tem que agir. Ele fala, os meus juízos e os observeis. Também fala de produzir. Quer dizer então que hoje a gente não segue a lei, mas a gente produz a lei. E então a lei não foi dissipada por Deus. Agora não é mais a lei. Estamos no tempo da graça. Agora você pode fazer o que você quiser. Não é. O Espírito está dentro de você. E você faz o que o Espírito comandar você. Mas fica atento para você discernir o que é do Espírito. Porque você pode discernir a sua alma. E você achar que você está discernindo o Espírito. Você às vezes está tendo atitudes que são contra a palavra de Deus. E se está contra a palavra de Deus, digo para você que não é o Espírito que está produzindo isso. Então Jesus ficou assim, pasmado. Era como se Jesus estivesse falando assim para o Nicodemos, rapaz, vai lá e lê o livro de Ezequiel 36. O que está dizendo lá? Que o Espírito ia produzir algo novo no homem. Ia dar um novo coração. Ainda em Jeremias 31, 33, ele fala, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, alma. Mente. Também no coração as escreverei. Espírito, coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E hoje, a Bíblia fala que você sabe que você é filho de Deus, porque o Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Paulo ensina isso. Então tinha uma promessa, que Deus ia colocar o Espírito dele no homem, e isso daria para o homem um entendimento diferenciado, se ele ouvir o Espírito. Porque a Bíblia fala assim, quando o Espírito fala com você, não endureçais os vossos corações. Porque às vezes você endurece seu coração porque você está com vontade de outra coisa. E Deus está te falando outra coisa. Você quer uma coisa que não é a vontade do Senhor.
você está endurecendo seu coração. E aí você pode pensar que o Espírito está falando com você e não está falando com você. Então isso daria ao homem entendimento, o Espírito daria ao homem entendimento das leis de Deus, o que causaria uma transformação na vida do homem. Espera aí, então, o homem pega a palavra é Espírito e vida, e a gente vai andando nessa palavra, e uma coisa vai acontecendo aqui do lado de fora. Do lado de fora, as pessoas vão vendo transformação. Mas não é conhecimento só. Não é você fazer um curso de teologia, não é você ser teólogo, e tem muito teólogo que vai para o inferno sem Jesus. Porque não é conhecimento. É revelação do reino de Deus. Conhecer as Escrituras, então, ser um intelectual não vai gerar salvação. Até porque, lá em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas não se discernem. Porque elas se discernem espiritualmente. A palavra de Deus, ela tem que ser discernida espiritualmente. Mas o Espírito não é uma coisa vaga. É uma coisa que concorda com a Escritura. Não é uma coisa que eu vou discernir por mim mesmo. Mas tem que ser no Espírito. Por isso eu preciso treinar o meu Espírito. E por isso que eu preciso nascer de novo. Porque o conhecimento de Deus, ele é adquirido através do Espírito. E por isso é importante a gente saber a diferença de alma do Espírito. Um outro fato interessante sobre o novo nascimento, e eu ainda vou continuar mostrando para vocês o que é o novo nascimento, como é o novo nascimento. Ó, o verso 17 diz que Deus enviou o seu Filho, não para julgar, mas para salvar. Deus enviou Jesus, foi para condenar as pessoas? Não, foi para salvar as pessoas. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ele está falando de um julgamento. Aí no versículo 19 ele fala o que é o julgamento. O julgamento é que os homens escolheram, os homens amaram. Amar na Bíblia não é uma coisa sentimental. Ai, estou apaixonado. Não é isso. O amor na Bíblia é um caminho. A gente escolhe. É uma escolha. Então, os homens escolheram. Os homens amaram. Eles escolheram. E eles escolheram o quê? Amar as trevas. Então, quem não crê, ama as coisas das trevas, ama a carne. Quem crê, vai procurar amar as coisas do Espírito. No verso 20 ele fala que a pessoa que pratica o mal, não vai para a luz. No verso 21 ele fala que quem pratica a verdade, ou a palavra de Deus, vai se aproximando cada vez mais da luz. Quem que é a luz? Jesus é a luz do mundo. Quem se aproxima mais de Jesus, quem vai mais para perto de Jesus, quem gosta de andar mais como Jesus, mais ele começa a enxergar as coisas. Mais o espírito dele fica sensível a entender. E por isso que tem coisas na Bíblia que às vezes você vai procurar e você vai querer, tem gente que quer entender as coisas de Deus. O Alex mesmo estava falando essa semana para mim, de um rapaz que perguntou, por que Deus tem filho? E daí, por que Deus tem filho? Por que ele não ia ter? Pergunta para ele, por que ele não ia ter? Qual que é a explicação que você tem para isso? Sabe por quê? Sabe por que o Alex está sossegado quanto a isso? Porque o Alex nasceu de novo. Agora esse rapaz acho que não nasceu de novo. Porque ele está preocupado com uma coisa. Entendeu? Quem não nasce de novo, fica preocupado, fica,
Quem nasceu de novo está tranquilo, porque ele fala, eu nasci de novo, então estou em paz. O Espírito Santo está na vida dele e ele sabe que o Espírito Santo vai revelar para ele aquilo que ele precisa saber. Mas ele precisa de treinar o espírito dele. Não esquece. Nem toda a paz que você sente vem do Espírito. Pode ser que a paz que você está sentindo vem da tua alma. Vem da tua vontade. Porque quando as pessoas fazem a sua vontade, você não fica em paz? Quando as pessoas dão para você o que você quer, você não fica alegre, fica em paz? Tem gente que fica todo feliz quando ganha um presentão. Ganhou um presente caro. Então ele fala, puxa vida, né? Ele fica todo feliz. Mas aí a pessoa que comprou está toda endividada agora. Será que foi do Espírito ele ter comprado aquilo ali? Porque agora ele está todo arrebentado, está com a vida toda arrebentada. Entendeu? Foi legal na hora que ganhou, ele sentiu maior paz. Mó gostoso. Mas aí a conta vem. E aí a pessoa fala, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, e eu estou passando essa. Pois é. Foi o Espírito que te dirigiu a isso? Deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele dirige a nossa vida se a gente deixar. Se a gente treinar. Você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer fazer nada, você quer que o Espírito dirija a sua vida como? Você precisa se posicionar. Você precisa de alimentar o seu espírito. Para que o seu espírito esteja conectado com o Senhor. Jesus explica para o Nicodemos que o novo nascimento ocorre como? Da água e do espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é nascer da fonte. É a fonte que jorra a água. E essa fonte é Jesus. Em João, capítulo 4, o verso 10. João, capítulo 4, verso 10. Diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, você pediria, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quem que deu água viva para a mulher samaritana? Jesus. Ele falou, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria água, não deixaria ele pedir para você. Então Jesus é essa fonte. E ele fala que se a gente beber dessa fonte, rios de água viva vão fluir da gente. Então a gente nasce da água quando a gente crê em Jesus e a gente aceita ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Porque tem gente que aceita Jesus só como Salvador, mas não como Senhor, porque Senhor, ele fala o que é para fazer. Salvador só salva. Mas a Bíblia fala que ele quer que a gente ele seja nosso Senhor e Salvador. Senhor dirige, Senhor fala. Como que a gente nasce de novo? Romanos 10, 9 diz, se com tua boca confessares, e em teu coração, boca, fala, né? O coração, o espírito, crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. É simples. Para eu nascer de novo, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu preciso crer, acreditar nisso. Igual aquele cara acreditava que Deus tinha falado para ele, que era para ele abandonar a esposa e a família dele e morar com a amante. Era uma fé. Ele acreditava. Para ele, Deus tinha falado com ele, mas não era verdade. Tanto que depois ele voltou e restaurou o casamento. No dia que eu fui lá, que Deus falou assim para mim. Deus tocou meu coração, não ouvi nenhuma voz falando, vai lá agora, Natanael. Não. Eu estava aqui num culto aqui e eu sentia hoje. Aí eu fui disposto, um cara grandão, eu fui disposto a falar poucas e boas para ele que Deus estava mandando eu falar, entendeu? Mas eu tinha que ter controle, porque quem ia falar era eu. Eu fui lá e falei.
Ele fazia parte de uma corporação militar. E eu sabia, na hora eu sabia. Se eu falar isso aqui, eu vou mexer com ele. Aí quando eu mexer com ele, aí eu vou falar o que tem que falar. Aí eu fui lá e falei, olha, eu tenho vergonha da corporação. E falei. O cara envermelhou, levantou e veio para cima de mim. Nós estávamos em volta de uma mesa, né? E eu levantei porque eu falei, se ele vier para cá, eu corro para lá. Se ele vier para cá, eu corro para cá. E eu falei assim, tenho vergonha. Quando eu falei isso, que ele levantou, e eu dentro da corporação, aí ele veio. Aí eu comecei a falar um monte de coisa para ele, que eu nem lembro que eu falei. Falei um monte de coisa. E falei para ele assim, se o que eu estou falando é do Senhor, essa noite vai acontecer isso, isso, isso. Se o que eu estou falando não é do Senhor, amanhã você vai acordar e você vai saber que não foi o Senhor que falou. Mas eu tenho certeza que Deus está falando aqui com você. Aí, passou a noite, aconteceu do jeitinho que eu falei. Coisas que não aconteciam lá no batalhão, aconteceram naquela noite. Que não era o normal acontecer. Mas aconteceu por quê? Porque Deus, Ele usa a palavra e o Espírito. A palavra a gente fala, e o Espírito do Senhor, Ele chancela a palavra que a gente fala. Quando a gente nasce do Espírito, então, é quando a gente aceita Jesus, tá certo? Aí o Espírito Santo vem habitar na gente e nos concede vida. Efésios capítulo 1, verso 13. Olha lá, em Efésios 1, 13. Diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, creu em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então você vê que tem um processo aqui. A pessoa ouve, a pessoa crê e aceita. E aí, o Espírito Santo vem habitar nela. O Espírito Santo se une a ela. Por isso, lá em 1 Coríntios 6,17, eu acho, fala assim, que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E aí, esse é o instante que começa a acontecer a regeneração. E como que Jesus fala sobre isso? Qual é o exemplo que Jesus usa? Ele fala quando Moisés levantou a serpente no deserto. No deserto, o que acontecia? As pessoas eram mordidas pela serpente. E o que acontecia com elas? Morriam. Morriam. Aí Deus falou para Moisés, faz uma serpente de ouro e coloca. Aí o pessoal pensou que era para fazer uma serpente de ouro, uma idolatria mesmo, né? Mas eles fizeram uma serpente de ouro, não para ser uma idolatria, mas para ser um sinal naquela época. Levantou a serpente de ouro. Quem era picado pela serpente era levado rapidamente diante daquela serpente de ouro, ou senão eles traziam a serpente de ouro. Moisés vinha com a serpente, colocaram no cara, olhava, era curado. E aí Jesus falou assim, do jeito, está lá em João capítulo 3, verso 14, né? Da mesma forma que Jesus foi levantado na cruz, ele foi levantado porque aquela serpente foi levantada. A serpente foi levantada para quê? E por que serpente? Olha só, não era a serpente que picava as pessoas? E aí, se era a serpente que picava, Deus então fez uma semelhante para curar. O homem, não é o homem que peca? Jesus veio e se torna semelhante para nos libertar do pecado. É só semelhança. Não tem nada a ver com idolatria, não tem nada a ver com serpente. Porque serpente, na Bíblia, ela representa Satanás, que não é o caso. Tá bom? Então,
Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado na cruz. E aí nascer de novo, então, significa que os nossos pecados são perdoados. E a gente recebe uma nova oportunidade de viver uma vida diferente agora. Transformada com a ajuda do Espírito Santo. Você vai viver agora uma vida diferente. Quando você aceita Jesus, de verdade, você começa a mudar, meu irmão. Porque o vento sopra. E o vento começa a soprar. E aí, após o novo nascimento, então inicia um processo de transformação contínuo na vida da pessoa. A pessoa ela vai para a luz. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo vai agir onde ele quiser na nossa vida. O Espírito Santo pode transformar ambientes. Esse vento pode transformar ambientes. O vento, quando ele sopra, ele leva a semente para tudo que é lugar. Ele percorre distâncias longínquas. Traz refrigério, traz paz. O vento refrigera. Às vezes, então, o novo nascimento na vida de uma pessoa vai ser uma forma intensa. O cara vai aceitar Jesus, e pensa num negócio que vai acontecer na vida dele. O cara vai virar, da noite para o dia, ele vira outra coisa. É intenso. Agora, outros, é um processo. Demora mais o processo. Outros, talvez, vai ser com calma. Com tanta calma que ele nem vai perceber que ele nasceu de novo. Que foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela converteu na casa dela, quando os crentes chegaram lá e falaram para ela assim, você quer aceitar Jesus? Ela falou, quero. Mas ela falou, quero, sabe para quê? Porque ela era católica, né? Ela falou, quero porque os crentes tinham que ir embora. Porque meu pai ia chegar e meu pai não gostava de crente. E ela recebeu a oração dos crentes. Ia ter problema dentro de casa. Para eles ir embora, ela falou, aceito, vamos lá. O que tem que fazer? Ela aceitou Jesus. Só que daí, de noite, ela foi no centro de macumba. Quando ela chegou lá, que ela fazia trabalho lá toda semana, quando ela chegou lá, estava lá, de repente, acabou a sessão, ela foi no Pai de Santo e falou, ô, seu Manuel, o senhor conseguiu fazer alguma coisa aí por mim? Ele falou assim, ó, Dona Ieda, é o seguinte, hoje eu não consegui fazer nada para ninguém. E foi bem na hora que você chegou. Na hora que você chegou, tinha um homem de branco perto de você que eu não conhecia. Esse homem de branco chegou e ele não deixou eu fazer mais nada. Então, deixa eu dar um conselho para a senhora. Não volta mais aqui, não. Expulsou minha mãe do centro. Não volta mais aqui, não. E aí minha mãe entendeu. Foi aquele dia, foi aquele momento que eu aceitei Jesus. O homem de branco começou a andar comigo. Jesus começou a andar comigo. E aí começa uma transformação. E às vezes a pessoa nem percebe. É igual a situação lá de Elias, lá em 1 Reis 19, 12. Não precisa de abrir, mas só te contar. O Elias está querendo ouvir a voz de Deus. Aí vem um vento impetuoso, um furacão. Deus não está no negócio. Vem um fogo, aquece tudo. E a gente pensa que é fogo, é Deus, né? E aí a gente pensa que vento forte é Deus. E não era. E aí, de repente, o Elias percebeu, não é Deus, não é Deus. De repente veio uma brisa calma e suave. E aí ele sentiu, Deus agora está aqui. E aí Deus começou a falar com ele. Falou o que era para ele fazer. E falou de coisas que ele estava pensando errado. Porque ele pensava que só ele tinha sido salvo. E Deus falou assim para ele, não é só você não, fião. Você pensa que eu só trabalho para você? Tem mais 7.000 que foram salvos por mim. Estão lá na cidade lá. E que não fugiram, igual você. Entendeu? Então, essa coisa do Espírito é algo que a gente precisa ter discernimento. A gente tomar cuidado quando a gente fala, Deus está falando comigo. A gente precisa ter cuidado, tem que ter temor.
Porque a Bíblia fala, ai daquele que disser que Deus falou e Deus não falou. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que dosar, olhar na Bíblia, falar, pô, tem a ver com a Bíblia isso aqui? Isso que eu tô... Será que isso tem a ver com a palavra? E aí você tem que tomar cuidado também, porque as pessoas fazem o que elas querem com a palavra. Elas tiram muitas teorias da palavra. Então a gente precisa do Espírito de Deus. Precisa nascer de novo. E como que a gente pode ver? Eu tenho um testemunho do Nicodemos aqui. O Nicodemos, naquela noite, ele foi embora. Jesus não falou para ele mais nada, só terminou ali a conversa, eles foram embora, é o que a gente tem escrito. Ele não pode falar mais do que a gente tem escrito. Mas a gente tem um testemunho de Nicodemos. Porque o nosso testemunho, e Jesus falou que o testemunho dele, né? Ele falou, ó, eu tenho testemunho, mas você não acredita? O testemunho de Jesus era um. Agora, Nicodemos, depois dessa conversa, ele começou a ter testemunho também. Lá em João capítulo 7, versos 50 ao 51, Nicodemos vai defender que Jesus ele deveria ser ouvido antes de ser julgado. Gente, não é melhor a gente ouvir ele antes dele ser julgado? Vocês estão querendo julgar assim já? Tem alguma coisa mexendo no coração de Nicodemos. E por último, João capítulo 19, verso 39 ao 42. Nicodemos, ele se junta com José de Arimateia e ele vai pedir o corpo de Jesus. Ele vai lá no governador, vai lá no rei para pedir o corpo de Jesus. Para eles poderem dar uma sepultura digna. Jesus morreu como pobre, mas ele foi sepultado numa sepultura de rico. O Nicodemos e o José de Arimateia era gente rica. E eles fizeram lá um túmulo de pedra para Jesus. E o Nicodemos foi lá pedir o corpo de Jesus. Ele estava correndo risco no meio dos judeus. Ele estava correndo o risco diante do rei, que de repente o rei podia falar, aqui que negócio está querendo aqui? Esse Jesus deu tanto trabalho para nós, agora não acabamos com ele, como que é esse negócio? Então, irmãos, para a gente terminar aqui, o novo nascimento é o início da vida espiritual. Uma vida espiritual genuína. E para você ter isso, você precisa de querer. É preciso nascer de novo. Essa transformação vai ser conduzida pelo Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar. Ele te dá um novo coração. E ele começa a colocar a palavra dele dentro de você. E você começa a mudar. Você começa a olhar, você vem para a luz, você começa a se enxergar e falar, peraí, não estou bem não. Eu preciso mudar isso aqui. E aí você colabora com o Espírito Santo para que aquela transformação aconteça. Nascer da água, então, é confessar a sua fé em Jesus. Nascer do Espírito é a transformação interior. Por isso tem que nascer da água e do Espírito. Confessar e ser transformado. Aí vem a questão. Será que você já nasceu de novo? Será que tem pessoas ao redor de você? E é muito importante a gente ter o testemunho dentro da nossa casa. Porque os de fora é fácil ver coisa boa em nós. Os de casa vê o nosso defeito. E às vezes a gente tem os ouvidos abertos para aquilo que os de casa falam para a gente. Porque às vezes é o Espírito de Deus falando. É o Espírito de Deus falando.
Às vezes a esposa chega e fala para o marido: ó, não gostei do jeito que você pegou na mão daquela irmã. Irmão, por que você vai arrumar problema com a sua mulher se é só você não pegar na mão da irmã? Mudar o jeito de pegar. Mas não, o Espírito está falando comigo, estou em paz. Em paz do quê? Que paz é essa? Entendeu? Às vezes a gente fica querendo estar com a razão, querendo mostrar alguma coisa que, poxa, é tão simples. As pessoas de dentro de casa, elas vão ajudar a gente muito mais. Principalmente se são crentes. Né? Porque às vezes quando não são crentes, eles podem acusar. Mas mesmo assim você fica esperto. Porque de repente a acusação deles é verdade. Porque se uma pessoa te chamar de cavalo, você pode não ser cavalo. Se 2 pessoas te chamar de cavalo, você fica esperto. Se 3 te chamar de cavalo, você pode botar a ferradura. Pode, porque daí você é cavalo. Entendeu? Então não deixa 3 pessoas falar não. Se um falou, tá certo? Aí, o que a gente pode fazer então? A gente ouve essa palavra, o que eu posso fazer hoje para mim transformar, para mim demonstrar que eu tenho fé em Jesus Cristo? O que eu posso fazer hoje? Pensa, pergunta para Deus. Pergunta para Deus. E peça para o Espírito Santo hoje soprar na sua vida. Peça para o Espírito Santo hoje soprar na sua vida, trazendo convicção, trazendo arrependimento, trazendo renovação. Para que Ele possa conduzir realmente cada passo nesse processo de transformação. E se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, mas você quer ouvir a voz do Espírito, primeiro você tem que nascer de novo, para que o Espírito Santo venha habitar em você. E se ele vier habitar em você, Ezequiel 36 vai se cumprir. Eu daria um coração novo. Eu colocaria o meu espírito nele. E ele vai ser meu. E eu vou ser dele. Feche teus olhos. Curva a sua cabeça. Comece a orar ao Senhor. A Bíblia diz ainda lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. E aí ele fala das obras da carne. As obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então não é só isso aqui. As quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso você está preso em pornografia, você está preso em prostituição, você está preso em jogos de azar. Meu irmão, você pode pular fora disso. Aceita Jesus como seu Salvador e começa a ouvir a voz do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é fruto. A árvore não faz força para dar fruto, só nasce. Por quê?
porque ela é aquilo ali. Você dá aquilo que você é. Se você é amor, você dá amor. Se você é prostituição, você se prostitui. Se você é faccioso, você faz facção. Se você é aqui, como diz a palavra de Deus, manso, você dá mansidão. As pessoas vão sentir mansidão. Se você tem domínio próprio, você vai dominar. Você vai dominar. Se você é fiel a Deus em todas as coisas, você tem fidelidade. Você dá esse fruto. Benignidade, longanimidade, paz. Ora ao Senhor agora. Pede para o Senhor: Senhor, eu quero dar esses frutos na minha vida. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, Senhor.